Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 10 de maio, nós vamos meditar de Neemias, do capítulo 7 ao capítulo 9, que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Ora, uma vez reedificado o muro, assentadas as portas, estabelecidos os porteiros, os cantores e os levitas, eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus mais do que muitos outros. Olha que interessante, não é? Essa característica que Neemias dá a um dos seus irmãos. É interessante porque muitas vezes qualificações assim outras pessoas nos dão, mas muito melhor é o reconhecimento da nossa casa, das pessoas que convivem conosco, que sabem na nossa essência o que somos. Lá fora é fácil as pessoas dizerem, né? Fulano é bem, fulano é uma bênção. Mas dentro da nossa casa, nós devemos refletir, né? Muito mais a glória de Deus do que lá fora. E aqui nós vamos ver que Ananias, irmão de Neemias, refletia isso para a própria família. A própria família testificava quem ele era. E olha quem ele era: homem temente a Deus e fiel. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto os guardas ainda estão ali, que se fechem as portas e se tranque. Ponha-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante de sua casa. A cidade era espaçosa e grande, mas havia pouca gente nela, e as casas não estavam edificadas ainda. Então aqui nós vamos ver que Jerusalém, ela foi totalmente abandonada, saqueada. Então, esses 3 regressos que houveram de pessoas de forma voluntária da Babilônia para Jerusalém, vieram com um ardor, vieram com uma chama de reconstruir, de ver Jerusalém florescer novamente. Então, eles vieram trabalhar, né, vamos dizer, dar o sangue, né, por aquele lugar, reconstruir os muros e reconstruir o templo. E assim, outras pessoas olhariam e teriam desejo de retornar. Então, por isso que ainda a cidade era vazia, de poucas pessoas, e as casas ainda estavam abandonadas. O texto fala: então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres, os magistrados, o povo, para registrar a genealogia. Achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e nele está escrito: são estes os filhos das províncias que subiram do cativeiro, dentre os exilados que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levava para o exílio, e os que voltaram para Jerusalém para Judá, cada um para a sua cidade. E olha só, e aí ele vai relatar os que vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, né? Aí eles vão falar: foram os filhos de Parós, 2.172, dos filhos de Cefatias, 372. Então ele está falando de famílias, né, que retornaram. Filhos de Zatu, 845. Dos filhos de Azagade, 2.322. Então ele vai trazendo as famílias, né? E a quantidade de famílias, de pessoas dessas famílias que retornaram, né? Aí ele vai falar dos levitas,
ele vai falar que, no caso dos levitas, 74, dos cantores, 148, dos porteiros, 138, dos servidores do templo, né? Ele vai trazer também várias famílias, todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392, né? Então ele vai falar também dos sacerdotes, os nomes deles, a genealogia de cada um deles, né? Até mesmo dos cavalos e dos camelos. E aí a contribuição para o templo, ele também vai relatar a respeito disso. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 daricos, 50 bacias, 50 e 530 vestes sacerdotais. E aí ele vai trazer, né, aquilo que está os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns dos povos, os servidores do templo, todo Israel que habitava nas suas cidades. No capítulo 8, Esdra vai ler o livro da lei para o povo. É um momento também muito singular. Olha só, em chegando o 7º mês, estando os filhos de Israel na sua cidade, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdra, o escriba, e o que o trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel, né? Então aqui nós vamos ver a figura de Esdra no livro de Neemias. Então, como eu já falei bem antes, eles eram contemporâneos, né? Um veio para edificar o templo e o outro veio para edificar o muro, né? Esdra, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto o homem como as mulheres e todos que eram capazes de entender o ouviram, né? E todo o povo tinha ouvido atento à lei do Senhor. Esdra, escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias. Esdra abriu o livro à vista de todo o povo, porque estavam acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. Esdra bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todos responderam, amém. Você sabe o que quer dizer amém? Assim seja. Neemias, que era o governador, e Esdra, o sacerdote escriba, né? Está registrado em Esdra 8, versículo 9. E aí, né, nós vamos ver, ide comei carne e gordura, tomai bebida, doces, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este é o dia consagrado ao Senhor, porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Talvez você já tenha ouvido essa expressão diversas vezes, mas você não sabia que ela era fruto desse momento especial. Um momento de ler a lei do Senhor e ver renascer, né, a cidade de Jerusalém, os seus muros, os seus templos, né? Então, como eu falei, os antigos anciões choravam de lembrar o que era antes, os novos rejubilavam na esperança de ver novamente todo o povo reunido, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Então, quando o povo entendia as palavras, né? Nós vamos ver que Esdra falava, olha, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, todas as vezes que o seu coração quiser ficar triste, lembra do que Esdras disse ao povo: não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E aí nós tivemos o quê? A festa dos tabernáculos, está registrada no capítulo 8, a partir do versículo 13. No capítulo 9, o arrependimento e a confissão de pecados. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram a confissão dos seus pecados e das iniquidades dos seus pais.
levantando-se no seu lugar, ler o livro da lei do Senhor seu Deus, uma quarta parte do dia, em outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor seu Deus. E aí nós vamos ver que os levitas vão dizer, né? Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória que ultrapassa todos bendizer e louvar. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu, os céus dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo quanto há nele. Tu preservas a todos com vida e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste Abraão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abrão, né? Então está em Gênesis capítulo 12, versículo 1, né? E aí nós vamos ver toda este louvor que vai ter ao Senhor, que vai nos remeter ao livro de Gênesis, ao livro de Êxodo, né? Várias partes vão ser lembradas pelo povo nessa ocasião. Olha só, fizeste sinais e milagre contra Faraó e os seus servos, contra todo o povo e a sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba, e assim adquiriste renome, como hoje se vê. Está em Êxodo 7 e Êxodo 12, né? Então é muito interessante você ler com calma o capítulo 9, porque vai te fazer relembrar os feitos e os prodígios do Senhor nosso Deus, relatado em Gênesis, em Êxodo, em Números, em Josué, em Deuteronômio. Tudo isso relatado no capítulo 9. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração. Nós queremos Te adorar pelo que Tu és, porque conhecemos quem Tu és hoje e também quem Tu foste no passado. Sabe, quando olhamos para trás, bendizemos o Teu nome. Quando olhamos para hoje, adoramos a Ti, Senhor. E quando olhamos para o futuro, nosso coração se enche de esperança. Independente da circunstância, sabemos que há um Deus que cuida daqueles que nele espera. Colocamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.